Bem, pessoal, nós vamos aqui trabalhar um exemplo de um exercício que trata desse conteúdo titulação. Nós já vimos que a titulação é uma técnica utilizada em laboratórios para determinar a concentração de uma solução. E essa determinação da concentração é feita a partir de uma outra solução de concentração conhecida. Por isso é que a titulação se encaixa dentro daquele conteúdo que nós vínhamos trabalhando, mistura de soluções com reação química. Então, nós vamos provocar uma reação química entre duas soluções com solutos de natureza química diferentes, e a partir desta reação, através também do balanceamento químico, nós vamos conseguir determinar a concentração de uma das soluções. Nós já vimos que existem algumas categorias de titulação, e a que nós estamos dando atenção é a titulação ácido-base, ou seja, é aquela titulação em que ou a solução ácida ou a básica será a solução problema. Lembre-se, turma, lembre-se, pessoal, que na titulação existem dois tipos de soluções, a solução padrão e a solução problema. A solução padrão é a solução de concentração conhecida, é aquela que vai me ajudar a determinar a concentração da outra solução, que é chamada de solução problema, ok? Bem, então nós vamos aqui considerar a situação do exercício proposto, que diz o seguinte: um estudante, ao fazer uma titulação de 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, gastou 30 ml de uma solução de ácido sulfúrico de concentração 0,2 mol por litro. A concentração da solução de hidróxido de sódio em mol por litro é... Então, vamos entender aí o contexto do exercício. Veja que nós temos duas soluções, uma solução básica de hidróxido de sódio e uma solução ácida de ácido sulfúrico. Dessas duas soluções, nós conhecemos o volume e a concentração da solução ácida. Portanto, a solução padrão é a solução ácida. Por quê? Porque dela eu conheço a concentração e conheço também o volume utilizado na mistura. Lembra que nós temos que provocar uma mistura para que ocorra a reação e, a partir desta reação, determinar a concentração da solução problema. No exercício aí, pessoal, a solução problema é a solução do hidróxido de sódio. Veja que a única informação que veio a respeito dessa solução foi o volume utilizado nessa reação na mistura, 25 ml, tá certo? Então, se o hidróxido de sódio é a solução problema, então é o valor da concentração dessa solução que eu tenho que descobrir. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou dispor dessa técnica, acompanha aqui deste lado, a técnica da titulação. Aí vocês já viram os equipamentos, eu já falei para vocês, né? Aqui nós temos a bureta, aqui embaixo o Erlenmeyer, e este material aqui, essa haste com esse suporte, nós chamamos de suporte universal, tá certo? Bem, a solução problema, que no nosso caso é o hidróxido de sódio, vai ser armazenada aqui, ó, no Erlenmeyer. A solução padrão, que é o ácido sulfúrico, vai ser armazenada aqui na bureta. Então, veja que onde são disponibilizadas as soluções padrão e a solução problema dentro dos equipamentos, ok? Outro detalhe, pessoal, no Erlenmeyer eu tenho que inserir no máximo 3 gotas do indicador, geralmente é a fenolftaleína. O indicador vocês já sabem que é uma substância que vai nos ajudar, através da mudança de cor, indicar o que é ácido e o que é base. Mas o indicador ele vai ser colocado aqui junto com a solução problema para indicar o momento que eu vou ter que fechar a torneira da bureta.
tá? O momento que eu vou ter que fazer cessar a saída dessa solução padrão, que no caso é o ácido sulfúrico, aqui para o Erlenmeyer. Então, o momento de fechar essa torneira, quem é que vai dar esse comando? Vai ser o indicador. Professora, mas como é que isso é feito? Ora, a fenolftaleína é um indicador que em meio básico ela torna-se cor-de-rosa. E em meio ácido, ela continua incolor. Então, acompanha comigo. Se aqui eu coloquei a solução de hidróxido de sódio, então no momento que eu gotejei a fenolftaleína, então vai ficar cor-de-rosa. E aí vocês podem acompanhar aí pela ilustração. Então, quando esse ácido sulfúrico começar a cair e encontrar o hidróxido de sódio aqui dentro da Erlenmeyer, tanto o ácido sulfúrico quanto o hidróxido de sódio vão sendo consumidos. Eles vão desaparecendo em função da formação do sal e da água. Vocês estão lembrados que a reação entre um ácido e uma base tem que dar sal e água. Então, se esse ácido e essa base vão se encontrando, gente, acontece uma transformação. Eles vão mudando para sal e água. O ácido e a base vão deixando de existir, tá certo? Então, se essa base está sendo consumida pelo ácido que está caindo, então a tendência é que aqui dentro do Erlenmeyer fique menos cor-de-rosa. Então, quando dentro do Erlenmeyer ficar incolor, é o momento que você vai fechar a torneira, é o momento da viragem, é o momento em que não há mais base para ser consumida pelo ácido que está sendo gotejado no Erlenmeyer, ok? Então, a fenolftaleína vai ser esse sinalizador, ok? Bom, aí você vai saber quantos ml do ácido foi gasto, que no exercício ele disse, já determinou isso, foi 30, né? E a da base, você inseriu aqui 25 ml, ok? Bom, entendido isso, o que é que você vai fazer? Você vai escrever a equação, tá? A equação onde você vai ter a base e o ácido. Veja que eu não escrevi o restante da equação. Por quê? Porque o exercício não está pedindo a concentração do sal que foi formado. Ele está pedindo, observe aqui na ilustração, a molaridade do hidróxido de sódio. Tá certo? Então, não há necessidade de você escrever aqui a fórmula do sal e da água após a seta. O que importa aqui é você escrever a fórmula da base, a fórmula do ácido e fazer o balanceamento dessa primeira parte da equação, tá certo? O balanceamento tem que ser feito. Então, a primeira providência que eu tenho que fazer é exatamente escrever essa reação. Depois, eu vou balancear. Observe que no H2SO4 tem 2 hidrogênios, tá certo? E no NaOH só tem um hidrogênio. Isto me leva a concluir que bem aqui, como coeficiente do NaOH, tem que ser o 2, tá? Porque dessa forma eu vou ter 2 átomos de hidrogênio. Observe, ó. Se eu pegar, turma, esse 2 que está aqui, vou dar uma ajeitada nele aqui. Se eu pegar esse 2 e multiplicar por esse 1 que está subentendido aqui no hidrogênio do NaOH, eu vou ter 2 hidrogênios. 2 vezes 1, 2. E quantos hidrogênios aqui no ácido sulfúrico? 2. O Na, o S e o O não entram aí na história, tá certo? Sempre que eu tiver que descobrir a concentração do ácido ou da base, basta eu balancear esse primeiro membro da reação, tá? E aqui na frente do H2SO4, eu acho que deu para perceber que o coeficiente vai ser 1, tá certo? Por quê? Porque dessa forma eu vou ficar com 2 hidrogênios aqui, ó, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2. Então, a quantidade de hidrogênio está balanceada. Você vai raciocinar dessa forma. Depois que fez esse semi-balanceamento, você vai determinar o número de mols da solução padrão, ou seja, do titulante. E como é que eu calculo o número de mols?
usando essa equação da molaridade, velha conhecida nossa. Molaridade, aqui ó, o M, a molaridade, é igual ao número de mols do soluto, no caso, o número de mols do H2SO4, dividido pelo volume que foi utilizado na titulação. Então, turma, substituindo aí os valores, eu tenho 0,2 no lugar deste M, foi um dado fornecido pela questão, tá? O número de mols eu estou pretendendo determinar, e V foi o volume gasto na titulação. Foi 30 ml, nós transformamos para litro, então ficou 0,030 litros. Aí, basta fazer a multiplicação cruzada, produto do meio pelos extremos. Então, 0,2 vezes 0,30 resulta exatamente em 0,06 mols do ácido que foi consumido. O que quer dizer esse valor 0,06? Que foi a quantidade, veja aqui desse lado, foi a quantidade em mols dessa substância ácida que caiu dentro do Erlenmeyer e reagiu completamente com toda a base. Tá certo? Até o sistema ficar incolor. Então, a quantidade em mols do ácido consumido nessa reação, nessa técnica da destilação, foi 0,06 mols. Professora, mas para que serve esse cálculo do número de mols da solução padrão? Ora, esse número de mols da solução padrão é que vai te ajudar a determinar quantos mols do titulado, ou seja, da solução problema, tem aqui, ó, dentro da Erlenmeyer. Lembre-se, você depositou dentro da Erlenmeyer 25 ml. Agora, isso em mols. Quantos mols de NaOH existem em 25 ml aí, tá certo? Quem vai me ajudar a descobrir isso é exatamente esta proporção aqui do balanceamento. Então, a matemática da equação está dizendo o seguinte, que se eu utilizar 2 mols da base, eu terei que usar 1 mol do ácido. A proporção é 2 para 1. Se essa proporção for obedecida, quando finalizar a reação, não vai sobrar nem ácido e nem base. Tá certo? Então, 2 mols da base estão para 1 mol do ácido. Mas quantos mols do ácido você achou? 0,06. Só que o número de mols da base tem que ser o dobro. Observe aqui, ó, o coeficiente 2 na frente do NaOH. Então, eu vou pegar esse 2 aqui e vou multiplicar por 0,06. Isto resulta em quantos mols? Acompanhe aqui deste lado. 0,012 mols. Tá certo? E aí eu vou pegar esse 0,012 mols e vou dividir pelo volume, que no caso foi passado lá no exercício, ó. 25 ml. Transformei para litro, 0,025 litros. Então, se você fizer essa divisão, você vai achar 0,48 mol por litro. O que é isto, professora? A concentração da solução básica que o exercício estava pedindo para ser calculada. Então, veja que eu apliquei a equação da molaridade 2 vezes. Na primeira vez, foi para determinar o número de mols da solução padrão do titulante. A segunda vez, foi exatamente para calcular a molaridade da solução problema, daquela solução que nós chamamos de titulado, que ficou bem aqui no Erlenmeyer. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido e dúvidas nós vamos tirar na próxima aula. Até mais.